A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel. Se você ainda não faz parte da nossa família, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum dos conteúdos maravilhosos e ser um integrante mais do que especial da nossa família. Seguinte, tô aqui hoje pra contar um pouquinho pra vocês sobre o meu primeiro amor. Todo mundo, quando entrega a vida pra Jesus, passa por aquele momento que é chamado de primeiro amor. Caso você não tenha noção do que é essa expressão, é esse momento. Aquela época que, se te deixarem sozinho, você vai pregar pro poste. Você vai apresentar o plano de salvação, fazer o apelo e o poste vai se converter. O seu espirro não é mais atim. É, Jesus! Só que pra quem nasce na igreja, esse momento de primeiro amor pode acontecer a qualquer momento. E esse momento vai ser quando a pessoa tiver realmente um encontro genuíno com Deus. Porque filho de crente não é crentinho. Não interessa quem são os seus pais. Você precisa reconhecer Cristo como seu salvador. Mas não importa, né? Todo mundo que já viveu esse primeiro amor em algum momento sempre vai ter o desafio de manter esse primeiro amor, esse fogo do primeiro amor aceso. E eu me incluo nisso, porque querendo ou não, a gente conhece a Bíblia e a gente não quer levar a chamada que Efésios levou. Eles estavam lá bonitinho, mas tinham perdido o primeiro amor. Nós queremos voltar por nós mesmos às primeiras obras, onde a gente caiu, tudo aquilo, pra não precisar, né, vir um profeta ou vir Jesus e pá. A gente tem a consciência disso. E nessa época, Deus tem me levado particularmente a lembrar de algumas coisas que eu fiz no meu primeiro amor. Coisas essas que eu apaguei, de verdade, assim, porque foi um momento muito intenso que eu vivi, tanto pro bem quanto pro mal. Enfim, eu sofri horrores. Então o que a nossa cabeça faz? Finge que não existiu. Mas Deus não quer que a gente finge que não exista. Deus quer que a gente resolva as nossas pendências e quer que a gente se lembre daquilo que Ele já fez, pra gente não esquecer que Ele continua tendo poder pra fazer de novo. Essas frustrações, essas coisas não podem impedir e desativar aquilo que Deus fez com a gente, não importa quanto tempo foi. No meu caso, há quase 10 anos atrás. Se me chamar de velho, vocês vão ver. Então eu tô aqui pra contar algumas das muitas histórias que eu vivi naquela época pra vocês. E eu quero contar pra reativar em mim e em você, que já teve esse momento de primeiro amor com Deus, pra gente voltar onde a gente caiu e pra gente voltar às primeiras obras. E pra você que não viveu isso ainda, pra te estimular a viver experiências com Deus. Só que não experiências iguais às minhas. Não é doutrina, não é regra, são coisas pontuais e pessoais. A gente conta pra estimular você a buscar a Deus e Ele vai te dar as suas próprias experiências. Só lembra sempre que pra você julgar essas suas experiências, elas têm que condizer com aquilo que tá na Bíblia, né? Você não vai aí me fazer umas atrocidades aí, falar que é Espírito Santo e tá mais pra espírito imundo. E desenvolva esse discernimento, assim como eu precisei desenvolver também. Então, antes de começar a primeira história, eu já queria te pedir pra você deixar o seu like aí, porque tem muita coisa boa vindo por aí e o like ajuda bastante o YouTube a entender que o canal é relevante e vai me mandar pra mais pessoas. Seguinte, eu considero a época do meu primeiro amor lá quando eu tava com os meus 17, 18 anos. Foi aquela época, assim, que eu realmente reconheci Deus como meu Senhor e Salvador e foi onde eu realmente comecei a ter as experiências mais doidas com Deus. E eu passava, assim, horas e horas orando, fazia uns jejum maluco, de um dia inteiro sem comer, 3 dias de líquido. Era assim, gente, olha, era de dar orgulho, assim, pras irmãs da intercessão. E eu tive a oportunidade de viver essas experiências junto com outras pessoas que também estavam meio que na mesma fase que eu. E aonde nasce algo muito especial que hoje continua, com algumas adaptações, obviamente, que é o Liga. Hoje o Liga, na nossa igreja, é a junção da juventude, né? São cultos e eventos e ações que a gente faz como juventude pra promover a comunhão e pra pregar o evangelho, né? E é engraçado, assim, olhar hoje, eu já fiz um post lá no Instagram, caso você nunca tenha entendido aquele post, eu vou colocar aqui embaixo o link pra você ver depois. Eu conto um pouco disso, que hoje a gente colhe um pouco dos frutos dessa época aqui. A gente era um grupo de 9 jovens, mais ou menos, de igrejas diferentes. A maioria era da minha igreja, mas outras pessoas eram da nossa denominação, só que lá na Zona Norte. E eu sou periferia, Zona Leste aqui, ZL. E Deus juntou a gente de uma forma tão especial que a gente se reunia nas madrugadas pra orar, cara. E realmente, assim, se juntava sem pretensão nenhuma. Deus tinha juntado a gente, Deus tinha dado um direcionamento que era pra gente orar pela nova geração, pela nossa igreja, pela mornidão e frieza que tava tendo e pra nós nos colocarmos na brecha como esses agentes de mudança, né? Dentro da nossa comunidade local. A gente se reunia pra isso, a gente orava pelos pastores, a gente orava pela igreja, a gente orava pela juventude, a gente orava pelas crianças, a gente fazia coisa doida de acordar 3 horas da manhã todo mundo pra orar pelas crianças. Eu sei que durou pouco, mas meu amigo, eu não gosto de espiritualizar muitas coisas, mas quando a gente orava 3 horas da manhã, nossa, menino, eu nunca senti aquilo na minha vida, assim, nossa, era um bagulho assim que parecia que meu quarto ia encolhendo de tamanho, assim,
de pressão. Não tô dizendo também, como eu falei lá no começo, que é uma regra, que todo mundo que orar às 3 horas vai ser isso e não sei o que. Não, a gente realmente fazia isso não com aquela desculpa que muita gente fala, ai, vou orar porque tem menos gente na fila. Não, é porque a gente queria realmente esse desafio de abrir mão de algo necessário pro nosso corpo, igual o jejum, né? A gente abre mão da comida, a gente queria abrir mão um pouquinho do nosso sono pra dedicar a Deus, pra entregar a Deus. Enfim, gente, foram experiências muito doidas, eu tava muito no manto. Nessa época, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu ia conversando com Deus no ônibus, conversando mesmo. Que eu perguntava as coisas, eu falava as coisas e Deus me respondia na hora. E eu me lembro que nesse tempo da faculdade, eu tava chegando mais cedo. Eu não trabalhava na época, eu chegava lá, ia pro banheiro e orava dentro da faculdade. Fica aí a dica, tá? Chega um pouquinho mais cedo, vai lá no banheiro, fecha o box, abaixa a tampa, senta lá bonitinho e ora dentro lá daquele lugar, pedindo pra que haja salvação, pedindo pra que Deus use os filhos dele que estão ali como instrumentos, como agentes de salvação, como agentes de mudança, porque a gente sabe que ambiente de faculdade é um ambiente 13, gente. Então eu chegava mais cedo, ia lá pro banheiro do segundo andar, lá no último box, eu tenho muito claro isso, e ficava sentadinho lá e eu orava por aquele lugar. E uma das coisas que eu orava era porque eu tinha muito dentro de mim que eu queria fazer uma célula ali. Eu já tinha uma amiga que também participava do Liga, que ela tava fazendo uma célula na faculdade dela e aquilo me brilhava os olhos. Eu falei, eu quero fazer uma célula aqui, eu quero fazer uma célula aqui, mas eu sabia também os meus problemas em relação a ser muito tímido, por incrível que pareça, né? Agora, Jesus tá me mudando, mas eu era assim, muito tímido. Ainda mais 10 anos atrás, misericórdia. Então eu não ia ter muito esse approach de chegar assim, pá, e fazer acontecer, pintar e bordar. Gente, eu tinha 18 anos, né? Então eu olho pra trás assim, e como é bom a gente ter um coração de menino, na questão da gente ser ingênuo, da gente ser sincero, falar o que tá realmente no nosso coração pra Deus, porque eu falava coisas muito assim bestas, até se eu olhasse hoje com 26 anos, eu olharia pra trás e falava, mano, tanta coisa pra orar, você vai orar por isso? Então eu orava, Deus, precisa ser alguém que tenha uma visão carismática igual a minha, porque se chegar alguém aqui mais tradicional, não vai entender nada, a gente vai discordar. Tinha que ser pessoas que tivessem uma facilidade maior de atrair pessoas na questão de furar as bolhas, eu não conseguia muito furar as bolhas. Depois que eu já tava entrosado, era de boa, mas que tivessem facilidade de entrosar, que tivessem facilidade de conversar. Orações, assim, muito sinceras com Deus, porque eu sabia que eu, por mim mesmo, nessas minhas limitações, não ia dar certo. Então eu precisava de gente que somasse junto comigo. E eu lembro que eu não orava pela faculdade em casa, porque como eu chegava mais cedo lá, eu falava, eu oro lá. E teve um dia que Deus me moveu a orar pela faculdade em casa. E durante a minha oração, Deus me deu uma instrução. E agora que eu falo, pelo amor de Deus, ouçam só a história. Não é doutrina. Hoje eu entendo que eu não tenho autoridade pastoral pra fazer o que eu fiz, tá? Mas eu sei também, eu reconheço que Deus às vezes usa a nossa meninice, da gente não saber das coisas, a nossa ingenuidade, pra usar a nossa coragem. Porque quando a gente começa a conhecer muito, isso pode acabar atrofiando a gente, na questão de a gente perder a ousadia, perder a coragem. Quando a gente é mais menino e mais ingênuo, a gente tem mais coragem pra fazer as coisas. E Deus me deu uma instrução naquele dia que eu precisava ungir minha faculdade. E eu já tinha aprendido um pouco sobre unção. Eu perguntava muito sobre isso pro meu pai. O que tinha de diferente no óleo? Então meu pai falava, não tem nada de diferente, não tem nada de místico no óleo. É um óleo com um aroma que é consagrado para a unção. E eu lembro que eu perguntei pros meus amigos do Liga na época, eu fiquei, mano, você não sabe o que Deus mandou eu fazer. E eu lembro que eu ouvi assim, se Deus mandou você fazer, vai e faz. E aí veio a parte que provavelmente você vai rir. Eu sabia então que o óleo não tinha nada demais, que era realmente um óleo consagrado, né? E aí eu peguei o óleo soia da minha mãe, peguei uma squeeze que eu não usava e coloquei óleo naquele squeeze, enquanto eu orava consagrando aquele óleo. E eu lá na minha cozinha, naquela cena assim maravilhosa, orando em línguas e consagrando aquele óleo, falando realmente que aquele óleo seria a demonstração pro mundo espiritual e pro mundo físico de que aquele lugar sempre teve um dono. Porque depois disso, os meninos que Deus preparou pra estar comigo, eles começaram a contar de sonhos e de visões que Deus estava dando em relação a isso. O diabo achava que aquele lugar era dele. Então a gente chegou pra acabar com a farra. E eu lembro que eu fui, peguei a minha squeezezinha e eu falei, Jesus, se for pra eu fazer, não pode ter ninguém nos corredores, porque eu imagino o que iam pensar. Eu chegar com uma squeeze derramando óleo. E sempre tinha alguém nos corredores. Sempre. E eu falava, Deus, nas câmeras eu tenho que ser invisível. Nos corredores não tem que ter ninguém. Se eu subir no primeiro andar e não tiver ninguém, é o Senhor que tá me mandando fazer. Porque no dia anterior eu tinha feito uma outra coisa, que eu subi todos os andares da faculdade orando. Os 5 andares que tinha na unidade 3 da faculdade, subi e desci orando. E isso foi no dia seguinte. Já cheguei na esquina, molhei minha mão com óleo e na hora de entrar, botei a mão com óleo na catraca e fui orando, abençoando quem ia passar ali. Fui passando assim a mão na parede, assim, sabe quando você vai andando, batendo a mão na parede assim? E fui orando e fui falando, Deus, que esse lugar
lugar seja um lugar de salvação, a farra do capeta acabou, que não aconteça mais esse espírito de morte que ronda aqui. Fui orando, orando, cheguei no primeiro andar, deserto. Eu fiquei, meu Deus, aí obviamente que eu não saí, né? Tacando óleo em tudo. Eu ia no cantinho da lata de lixo, jogava, e aí eu andava mais um pouquinho, jogava no outro cantinho, assim, bem discreto. Segundo andar, ninguém. Terceiro andar, ninguém. Quarto andar, ninguém. Quinto andar, ninguém. Eu fiquei, Jesus, o que você fez? E pra eu não me ficar alongando nas histórias, porque realmente são muitas histórias, eu sei que teve uma vez que a gente foi com o pessoal do Liga pro Monte, e foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Eu não vi anjo. Eu já contei essa história aqui nesse vídeo aqui, que foi nesse dia que eu queria ver anjo e não vi. Eu não vi, mas eu ouvi anjo. E é bizarro, né? Porque naquela época eu fiquei super frustrado, e hoje eu reconheço que eu ouvi anjo, porque nós estávamos em 9 e a gente ouvia claramente que tinha muito mais pessoas cantando com a gente. Bizarro, foi uma experiência assim que Deus colocou no nosso coração e no coração daqueles outros jovens, de que o Liga seria algo grande, de que nós seríamos usados para atrair outras pessoas, que era realmente esse propósito evangelístico. E hoje, mesmo que tenha mudado algumas coisas, esse propósito se manteve. Hoje, muito dos frutos que foram já colhidos no Liga desde que ele virou o que ele é hoje em 2019, muito é Deus honrando aquelas nossas lágrimas, daquilo que a gente pediu, daquilo que a gente chorou, e Deus realmente honrou aqueles dias e aqueles momentos. Nesse meio tempo, então, nasce o Avante na minha faculdade. Eu quero ainda trazer os meninos que participaram junto comigo, que eram co-líderes junto comigo. Deus levanta Gabriel e Lucas. Gabriel era da minha sala, Lucas não era. E a gente começa a fazer aquelas células na faculdade. No começo, cara, era tipo igreja perseguida. A gente começou por um outro projeto, a gente tinha se associado a um projeto, e a gente não tinha permissão da faculdade pra fazer. O pessoal da faculdade achou que a gente ia fazer tipo culto real, a gente ia usar o auditório e tal. E eu lembro que foi um BO, tinha um cantinho no quinto andar que formava como se fosse uma sala, mas era no lugar onde era a escada de emergência. Não era uma sala, era um vão que tinha antes de entrar pra parte do auditório, e a gente ficava ali, que a gente não podia ficar em lugar nenhum. E era tipo assim, um pregando e cantando pro outro. E foi muito engraçado que depois que a gente entendeu a direção de Deus, que a gente tinha algo novo que a gente precisava dar pra aquele lugar, algo específico pra Belas Artes, e a gente rompeu com aquele projeto que a gente tinha, tudo em amor, tudo na paz, e a gente optou pelo nome Avante, que já era um ministério que o Lucas já tinha na igreja local dele. E, cara, as coisas começaram a deslanchar real, assim. Então a gente começou num culto que tinha 2 pessoas, depois já tinha 5. Culto, né, a célula, que era o momento que a gente fazia. Depois, quando a gente via, já tinha 20. A gente chegou a ter quase 50 pessoas num culto. E aí o pessoal de fora da faculdade tava sabendo e queria participar. Aí a gente foi pro parque. E aí no parque a gente fez o primeiro com 15 pessoas. No segundo já tinha 50 e poucas. No terceiro tinha 100 e tantas. Então as coisas estavam escalonando assim de uma forma muito grande. E foi assim um momento realmente marcante, como eu falei. Eu quero um dia ter a oportunidade de trazer eles aqui, porque eu acredito que a gente aprendeu e amadureceu muito nesse tempo. O diabo sabe, quando a gente tá fazendo as coisas pra Deus, ele vai tentar botar a pata. E principalmente quando você não tem maturidade e você não tem um senso de resolução de problemas tão apurado, ele vai usar isso pra destrambelhar o rolê. Foi o que aconteceu com esses 9 jovens do Liga. Foi o que aconteceu com a gente no Avante. Cara, a gente brigava muito! Nós 3, a gente discutia muito, muito. Eu lembro, assim, de ficar chorando, assim, de urrar de dor, assim, entre aspas, porque a gente se desentendia muito e não era algo natural. Hoje eu consigo olhar pra trás e ver, mano, não tinha nada de natural nisso. Óbvio que tinha a nossa imaturidade, porque era todo mundo muito novo, mas tinha a pata do diabo. E eu fico, Daniel, por que você não percebeu, Daniel? Então essa parte mais ruim, eu quero fazer um outro vídeo. E do Avante eu quero trazer o pessoal aqui. Do Liga não prometo, não peçam. Eu posso trazer algumas pessoas aqui pra gente conversar sobre essa época, porque eu acredito que conversar sobre isso, contar essas coisas aqui pra vocês, e eu já tô indo pros finalmente pra não ficar muito longo esse vídeo, é realmente pra reativar na gente aquilo que a gente viveu, essas coisas loucas que a gente fez quando a gente tava no nosso primeiro amor. E pra você que não viveu, você entender que você pode viver coisas muito maiores do que a gente viveu, experiências muito maiores do que a gente viveu. Eu ainda quero fazer um vídeo com a minha mãe, contando as experiências dela com Deus, com meu pai, tendo experiência com Deus, porque, cara, meu pai, ele conta umas histórias que eu fico, meu Deus! E por quê? Não é doutrina, não é regra, não quer dizer porque eu vivi assim, você tem que viver assim. Quer dizer que Deus vai agir na forma que ele tem que agir pra cada pessoa. E vão ser experiências marcantes pra aquele momento, pra aquela sua fase da vida. Mas o que eu posso dizer pra você e pra mim mesmo hoje, é que a gente precisa fazer tudo que estiver no nosso alcance pra gente manter essa chama do nosso primeiro amor acesa. Assim como foi orientada a igreja de Éfeso. A gente precisa lembrar onde a gente caiu, onde a gente deixou a rotina engolir a gente, pra gente voltar ao primeiro amor. E que a gente consiga fazer isso pelo Espírito Santo movendo em nós. E nos alertando e nos confrontando pra gente mudar a nossa postura e a nossa vida. E a gente só vai conseguir se a gente voltar a ter comunhão com Deus. Orando, jejuando, lendo a Bíblia e até mesmo pedindo pra termos de novo aquele coração de menino. Como assim? Como
como eu comentei aqui com vocês, muito do que eu fiz nesse ímpeto de ousadia, de que Deus mandava e eu fazia mesmo, e eu tava um pouco me lixando, era por causa desse coração de menino, esse coração tão apaixonado por Jesus, tão cego de amor por Jesus, que eu simplesmente ia lá e fazia. E não só essa coisa que é muito espalhafatosa, mas às vezes coisas tão menores que Deus orienta a gente, às vezes é pra dar um abraço, às vezes é pra dar uma palavra específica, e a gente já fica subindo nos tamancos. Ah, não, Deus, levanta outro que eu não quero. E quando a gente tem esse coração de menino, esse coração simples, puro, inocente, ingênuo, a gente é muito mais aberto a ser corajoso e ousado pra Deus. A gente acaba fazendo, quando é mais novinho, coisas pelo ímpeto da juventude, pelo impulso e pelo extremismo até que adolescentes e jovenzinhos têm. E isso até em relação a ter um coração disposto pra Deus, desesperado pra agradar a Ele. Obviamente que, como eu comentei aqui, muita coisa eu faria diferente. Coisas que eu errei pela imaturidade da idade mesmo. São coisas que realmente eu não sabia. Não tinha como eu cobrar de mim mesmo ter posturas rebuscadas e inteligentes e emocionalmente estáveis numa época que eu não era emocionalmente estável. Só que todas essas coisas que eu vivi, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, que eu nem contei tantas coisas ruins aqui, eu passei por cima. Todas elas permitiram que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. E elas foram fundamentais pro tratamento que Deus tinha desde aquela época. Algo que Deus estava me curando e me tratando desde aqueles dias. Que essas histórias, as minhas e as suas, que com certeza conforme eu fui falando as minhas, você foi lembrando e trazendo à memória aquilo que você viveu no seu primeiro amor, deixem de ser só histórias pra gente lembrar e contar. Coisas que ficaram presas no passado e que elas possam se tornar novamente realidade no nosso presente. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu espero que vocês saiam daqui com o coração um pouquinho mais quente e um pouquinho mais com a chama do primeiro amor acesa. Tem alguma história do seu primeiro amor que você lembrou enquanto eu tava contando aqui? Me conta aqui nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho também de vocês. E a gente vai conversando pelos comentários, beleza? Esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Um beijo grande, Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!